Ele estava com água até a cintura quando percebeu a leoa que criara desde filhote se aproximando pela margem. Daniel conhecia cada passo dela, mas dessa vez havia algo diferente. O corpo baixo, os olhos fixos, os músculos prontos para o salto. E quando ela voou em sua direção, garras abertas, ele só conseguiu pensar em uma coisa: é assim que termina? O que ninguém sabia era que aquele salto não era fruto do acaso. Era o resultado de anos de história, decisões arriscadas e de um vínculo tão improvável quanto perigoso. O nome dele era Daniel Arantes, um conservacionista brasileiro que, por um capricho do destino, encontrou seu propósito a milhares de quilômetros de casa. Criado em São Paulo, cresceu cercado por concreto, mas sempre com os olhos voltados para as páginas dos livros de fauna africana que devorava quando criança. As histórias de planícies douradas e rugidos ao entardecer o fascinavam, mas pareciam pertencentes a outro universo, inalcançável. Ainda assim, a vida parecia conduzi-lo para um roteiro previsível. Faculdade, emprego fixo, rotina de segunda a sexta. Era seguro, era estável, mas para Daniel era também sufocante. Até que, em uma noite qualquer, enquanto navegava distraidamente pela internet, um anúncio pequeno e quase escondido mudou tudo. Um santuário de vida selvagem na África do Sul buscava voluntários para ajudar no manejo de grandes felinos. Não havia salário, apenas trabalho pesado, risco constante e a promessa de uma experiência que exigia corpo, mente e coragem. Qualquer pessoa sensata teria fechado a aba. Daniel não só manteve aberta, como enviou sua inscrição na mesma hora. Dias depois, desembarcou no continente africano. O calor úmido o abraçou como um aviso: você não está mais no seu mundo. Diante dele, a savana se estendia como um oceano dourado, cortado por acácias solitárias e o eco distante de rugidos que pareciam vir de todos os lados. Mas, junto com a beleza, veio o choque da realidade. Leões enjaulados, alguns resgatados de circos decadentes, outros de criadouros ilegais e muitos descartados após servirem de atração turística para fotos pagas. Foi nesse cenário que conheceu duas pequenas órfãs. Uma, de pelo dourado claro e orelha ligeiramente dobrada, encarava tudo com a ousadia de quem ainda não conhecia o tamanho do mundo. A outra, um pouco menor, carregava nos olhos um misto de desconfiança e ferida antiga, um olhar que parecia atravessar qualquer pessoa que se aproximasse. Tinham apenas alguns dias de vida quando foram encontradas numa vala, molhadas, geladas e silenciosas, rejeitadas pela própria mãe. Daniel as chamou de Mara e Kira. Desde o primeiro instante, soube que criar leões órfãos seria um desafio enorme e potencialmente fatal. Mas havia algo no modo como elas o fitavam, mesmo tão frágeis, que lhe tirava qualquer dúvida. Ele não estava ali apenas para alimentar ou proteger. Estava ali para reescrever o destino delas. Os primeiros meses foram uma maratona de dedicação. Mamadeiras preparadas com precisão, a cada poucas horas, dia e noite. Noites em claro, monitorando temperatura e respiração. Pequenos progressos comemorados como grandes vitórias. Ele as carregava no colo como quem segura um segredo precioso, sentindo o peso aumentar a cada semana. E com ele, a responsabilidade. Pouco a pouco, aquelas pequenas bolas de pelo começaram a associar o cheiro dele não apenas à comida, mas à segurança e à vida. Quando completaram 6 meses, já não cabiam nos braços dele. As patas, antes frágeis, agora pousavam sobre seus ombros com o peso de quem já podia derrubar um homem adulto. Foi nessa fase que Daniel decidiu romper com a política tradicional do santuário. A maioria dos cuidadores mantinha os leões em grandes recintos fechados, mesmo após o resgate, com medo de que a liberdade reacendesse instintos perigosos demais para serem controlados. Era o método seguro, o protocolo que ninguém questionava, mas Daniel não aceitava aquilo. Um leão atrás de grades não é um leão, é um prisioneiro com dentes, costumava dizer para desconforto de alguns colegas.
Ele acreditava que a verdadeira reabilitação não vinha apenas da segurança física, mas do retorno a um ambiente que despertasse sentidos, reflexos e até memórias ancestrais. Assim, começou a levá-las para caminhadas de enriquecimento pela savana. No início, com todos os cuidados possíveis, sob seu olhar atento, com a presença de outros cuidadores à distância, prontos para intervir se algo saísse do controle. As primeiras saídas eram quase brincadeiras. As duas exploravam o mundo com curiosidade quase infantil, perseguiam sombras que dançavam na relva, investigavam cada cheiro como se fosse um segredo escondido, saltavam para pegar gafanhotos e aprendiam instintivamente a ouvir o silêncio antes de qualquer movimento de caça. Mas com o tempo, algo mudou. O passo, antes desordenado, ficou mais silencioso. Os movimentos, mais econômicos, o olhar, mais fixo, mais frio. Até que um dia, sem aviso, Kira disparou atrás de um antílope, cortando o mato alto como se soubesse exatamente para onde ia. Voltou minutos depois, sem a presa, mas com o peito arfando e um brilho nos olhos que Daniel nunca tinha visto antes. Foi aí que ele entendeu. A liberdade havia despertado algo que nunca mais poderia ser adormecido. Não era apenas instinto, era a lembrança silenciosa de quem elas eram por natureza. Ainda assim, o vínculo permaneceu. Mara, a mais ousada, desenvolveu um hábito curioso. Quando queria a atenção, aproximava-se por trás e empurrava Daniel com a cabeça, como um gato doméstico gigante tentando chamar para a brincadeira. Já Kira preferia manter certa distância, observando-o como quem avalia um enigma, e só se aproximava quando ele estava sentado ou deitado, como se quisesse manter o orgulho intacto. Ao longo dos anos, tornaram-se inseparáveis. Daniel confiava nelas mais do que confiaria em qualquer outro animal selvagem, mas jamais esquecia que, no fundo, eram predadoras de topo. Bastava um golpe, uma decisão instintiva para que tudo terminasse. Essa dualidade, amor e perigo, confiança e instinto, era o que tornava cada encontro uma mistura de paz e alerta constante. E foi exatamente essa tensão que o acompanhava naquela tarde no rio. Ele estava ali apenas para observar o movimento das águas, sem imaginar que Mara estava à espreita. Mas ao sentir aquele olhar cortante sobre si, ao ver a postura abaixada e o silêncio absoluto, Daniel foi transportado para todos aqueles anos de convivência. Da fragilidade dos primeiros dias ao despertar da caçadora, do calor de um abraço felino ao risco que sempre esteve ali, como um rio subterrâneo, invisível, mas pronto para emergir sem aviso. Uma parte dele queria acreditar que era apenas brincadeira, como nos dias em que ela o surpreendia por trás e tentava derrubá-lo para, em seguida, se deitar ao lado dele como um gato preguiçoso. Mas havia algo diferente agora. A postura era mais baixa, o olhar mais estreito. E havia a água, o maior dos obstáculos para ela. Desde filhote, Mara evitava entrar, desviando até das poças após a chuva, como se cada gota carregasse a memória gelada da vala onde quase morreu. E mesmo assim, ela estava ali, a centímetros da borda, as patas firmes na terra úmida, o corpo tensionado, o peso distribuído de forma perfeita para atacar ou recuar, o olhar fixo, inquebrável, estudando-o, lendo cada micromovimento. Daniel sabia que não podia correr. Qualquer passo em falso despertaria o instinto de perseguição e tornaria inevitável o que ele mais temia. Também não podia virar as costas. Estava encurralado pelo próprio ambiente que amava, um pedaço de savana que de repente parecia ter se transformado em uma arena silenciosa. Na mente dele, um flash do passado. O dia em que um cuidador inexperiente tentou brincar com um leão recém-chegado, sem entender a linguagem corporal do animal. Bastou um movimento errado, um gesto rápido demais, para que tudo terminasse em um único golpe. Depois, só silêncio e uma mancha escura na terra que ninguém esqueceu. O dilema queimava como fogo frio. Se ela estiver só brincando e eu reagir com medo, posso quebrar o vínculo. Se ela estiver caçando, não terei segunda chance. Enquanto essas frases ecoavam,
Mara avançou um passo. O som foi abafado, lama sugando a pata. Mas para Daniel soou como um tambor distante, anunciando algo inevitável. As garras, meio expostas, capturaram e devolveram o último raio de sol como pequenas lâminas douradas. Ele manteve o olhar fixo nela, controlando cada fibra do corpo para não transmitir hesitação. O vento trouxe o cheiro da leoa, denso e metálico, misturado ao aroma úmido do rio. Era um lembrete cruel. Ali, ele não estava no topo da cadeia alimentar. Agora a distância era de menos de 3 metros. Cada batida do coração parecia ecoar no ar, como se ela pudesse ouvi-lo. O mundo externo se dissolveu. Não havia savana, nem pássaros, nem o rugido distante de outros leões. Apenas ele e Mara, presos num instante que poderia durar 1 segundo ou uma eternidade. Então ela abaixou ainda mais a cabeça, quase roçando o queixo na terra. O rabo descreveu um arco lento e tenso no ar. Os músculos traseiros se comprimiram, transformando todo o corpo numa mola viva, pronta para disparar. Na mente de Daniel, memórias se atropelavam. A filhote encharcada que tremia nas mãos dele, a adolescente felina correndo pelas planícies ao amanhecer, a predadora calculando a distância antes de saltar sobre uma presa. O tempo se esticou até quase se romper. O silêncio virou um zumbido pesado, pressionando os ouvidos. E quando ele achou que poderia antecipar o que viria, ela explodiu em movimento. Um salto limpo, preciso, mortal. O peso de Mara atingiu Daniel com a força de um vendaval. A água explodiu ao redor deles, levantando um arco de gotas que refletiam o céu dourado. Ele fechou os olhos por instinto, esperando sentir as garras cravarem-se em sua pele. Mas em vez de dor, sentiu o calor. As patas dela se fecharam em volta de seus ombros, não como presas, mas como braços. A cabeça pesada encostou-se no lado do rosto dele e ele sentiu o som grave e vibrante de um ronronar profundo, tão poderoso que reverberou através do seu peito. Por um momento, Daniel não conseguiu se mover. Seu corpo, ainda em estado de alerta, demorou a entender que aquilo não era um ataque. Era um abraço. A memória veio como um relâmpago. A primeira vez que ela, ainda filhote, encostou o focinho molhado no queixo dele, tremendo de frio. O dia em que, adolescente, ela se enroscou ao lado dele sob uma árvore para fugir do sol do meio-dia. Agora, no meio de um rio, lugar que ela evitara por toda a vida, ela repetia o gesto. Foi aí que ele percebeu algo ainda mais profundo. Mara havia superado seu maior medo. Desde o dia em que foi encontrada na vala, a água sempre fora para ela um lembrete de abandono. Ela se mantinha longe, observando de longe qualquer lago, rio ou chuva forte. Daniel nunca a forçou, sempre respeitou essa barreira invisível. Mas, naquele momento, ela mesma a atravessou. Não para caçar, não para testar limites, mas para estar com ele. Ele sentiu o peso do corpo dela relaxar aos poucos, o aperto das patas se soltando sem pressa. A respiração dela se acalmou, o ritmo coincidindo com o dele. Ali, no meio do rio, os dois permaneciam como se o mundo tivesse parado. Daniel levantou a mão devagar e afagou a cabeça dela. Mara fechou os olhos, inclinando-se para o toque, e soltou um sopro quente contra o pescoço dele. "Você confia em mim", ele murmurou, quase sem perceber que estava falando. No fundo, sabia que aquele momento era uma espécie de pacto silencioso. Não havia nada que pudesse assinar, prometer ou provar. Apenas dois seres, um humano e uma leoa, ligados por algo que não cabia em palavras. Quando Mara se afastou, não foi com pressa. Caminhou pela água que agora parecia não incomodá-la e subiu à margem oposta. Parou, virou-se e lançou a ele um último olhar. Aquele mesmo olhar âmbar, agora livre de tensão. Daniel ficou ali, sentindo o rio passar, com a certeza de que havia testemunhado algo raro. A vitória da confiança sobre o instinto, da história compartilhada sobre a natureza selvagem. E soube naquele instante que o salto de Mara não era sobre ameaça ou domínio, era sobre pertencimento. Ao longo dos anos, Daniel salvara muitas vidas, mas poucas o tinham marcado como aquelas duas irmãs. Cada uma carregava uma história de abandono, sobrevivência e renascimento. Mas Mara, agora adulta,
era a prova viva de que nem todo instinto precisa seguir o caminho da violência, que mesmo em um corpo esculpido para caçar, podia caber a escolha consciente de se aproximar e abraçar. Ela era, para ele, a lembrança constante de que não é a natureza que define por completo um ser, mas também as conexões que ele constrói, e que o perigo e o afeto, por mais contraditórios que pareçam, podem coexistir no mesmo olhar. Naquela noite, sentado na varanda do pequeno abrigo, Daniel observou a lua subir lentamente sobre a planície, recortando a silhueta das acácias contra o céu prateado. O ar estava frio, mas carregado de vida. O farfalhar distante da relva, o eco intermitente de insetos e, vez ou outra, um rugido grave viajando pelo vento. Pensou em como aquele salto havia mudado algo nele também. Não era apenas sobre confiança, era sobre a lembrança de que vínculos verdadeiros, sejam entre humanos ou entre humano e fera, não se constroem de um dia para o outro. Eles nascem no silêncio, crescem no risco e se firmam em momentos que ninguém mais pode entender. Momentos que não se repetem, mas permanecem vivos na memória, como se estivessem acontecendo outra vez sempre que são lembrados. Daniel respirou fundo, sentindo o cheiro seco da savana misturado à madeira antiga do abrigo. Olhou para o horizonte e, por um instante, achou ver uma sombra felina se movendo lá longe. Rápida, silenciosa, quase etérea. Sorriu. Não precisava confirmar, porque sabia que, em algum lugar, Mara também lembrava. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mãe ursa presa a uma armadilha mortal em meio a uma nevasca, enquanto o som de passos e motores se aproxima. O que você faria se tivesse apenas segundos para agir antes que os caçadores chegassem? Até onde iria para salvar 2 vidas em um dos lugares mais perigosos da Terra? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!